Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos estudando sobre servos semelhantes a Jesus. Nós vamos para o nosso segundo tópico: Jesus traído por Judas. João capítulo 18, capítulo 13, do verso 18 ao verso 30. Aqui nós vamos ver um pequeno detalhe: o amor de Jesus. O amor de Jesus ele é mencionado no primeiro versículo do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, este primeiro verso diz e prova que Jesus amou a todos que estavam ao seu redor e ama até o dia de hoje aqueles que creem e entregam a sua vida nas mãos dele para serem dirigidas por meio da palavra de Deus. Então diz que Jesus amou seus discípulos até o fim. O que isso nos ensina? Que Jesus amava os seus discípulos, mas o seu amor não o impediu de ser traído. Judas traiu a Jesus apesar do amor que recebeu do Mestre. E nesse contexto descritivo da traição, aprendemos algumas lições. Mesmo Jesus amando a Judas, isso não impediu que Judas o traísse. Primeiro, Jesus foi quem escolheu o seu traidor. Como assim? Como que Jesus escolheu o seu próprio traidor? Nós vamos ver que na escolha dos 12 apóstolos, Judas estava entre os escolhidos. Jesus sabia que ele, Judas, iria o trair, mas mesmo assim, Jesus o escolheu para andar com ele e aprender com ele. Em João capítulo 6, verso 70 e verso 71, diz isso: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então Jesus, mesmo sabendo que ele era filho do inimigo, que ele iria ser usado pelo diabo, mesmo assim o escolheu para ser um dos 12. Quando olhamos para Judas, o que nós vemos? Nós vemos o seguinte: ele nunca deu provas de que era um cristão verdadeiro. Era ladrão, roubava as ofertas que entravam ali na boina. Ele foi algumas vezes sempre disposto a trair. Ele foi alguém que sempre estava disposto a trair, e o diabo colocou essa disposição em seu coração, e ele cumpriu. João 12, verso 4 diz: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Então, Jesus sabia que Judas iria trair, e o diabo colocou essa disposição para que ele, sendo um dos discípulos, traísse a Jesus. João 13, 12. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então você vê, ele não deu prova de ser um verdadeiro cristão, e ele deixou-se levar pela astúcia do inimigo para trair a Jesus. Há duas razões pela qual Jesus escolheu Judas como traidor. Primeiro, para que se cumprisse as Escrituras: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. João 13, 18. E também vemos essa traição, ela foi escrita no Antigo Testamento, ou foi profetizada no Antigo Testamento. Então essa traição por um amigo íntimo foi profetizada no Antigo Testamento.
No Salmo 41, verso 9 diz: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 41, verso 9. Segundo, para que a fé dos discípulos não desfalecesse, mas fosse fortalecida. Como assim? Em João 3,19 diz: desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Ou seja, Jesus estava falando que quando os discípulos vissem o cumprimento da Escritura, Jesus seria reconhecido como o enviado de Deus, o próprio Filho de Deus. Então tudo está de acordo com a vontade de Deus Pai e se cumpre na vida de Jesus Cristo, o Filho do próprio Deus. Então nada foge do controle das mãos do Senhor e tudo se cumpre nas Escrituras da Bíblia, da Palavra de Deus. Segundo, Jesus ele protege o seu traidor. Primeiro ele escolhe o traidor. Agora ele protege a Judas. Por quê? Chegou o momento da traição. João 13, 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Ou seja, ele sentiu a angústia da traição chegando. E quando ele diz isso, Pedro e João queriam saber quem seria o traidor. Aqui corre o perigo. E Jesus não revelou o seu nome aos outros discípulos. A ocultação foi para proteger a Judas. Do verso 22 ao verso 25, diz assim: então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Mas Jesus não disse quem era, para proteger a Judas. Por quê? Porque se os discípulos soubessem, com certeza ele seria morto. Olhando para Pedro, na hora da prisão de Jesus, ele sacou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Imagina se Jesus falar para ele que era Judas que iria trair. Provavelmente Pedro daria cabo de Judas. Terceiro, Jesus autorizou a Judas, o traidor, a executar a traição. Judas estava com eles à mesa. Mas Jesus tomou um pedaço de pão molhado e entregou a Judas, e a partir daquele momento Judas foi possuído por Satanás e recebeu a seguinte ordem. João capítulo 13, verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. João 13, 28, 30. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era a noite. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que Judas foi autorizada por Jesus a executar o plano da traição. Nenhum dos discípulos perceberam o que estava acontecendo. Acharam que Jesus pediu para Judas comprar alguma coisa para os pobres. Judas, porém, saiu para executar o seu plano e atrair a Cristo Jesus e levar os soldados até onde Jesus estava para ser preso e condenado. Então o que nós aprendemos, irmãos, com a traição de Judas? Que o amor de Jesus é verdadeiro por todos.
E o amor não impediu que Judas o traísse. Mas mesmo assim nós entendemos que Jesus é quem escolheu o traidor. Ele estava no meio dos 12 escolhidos. Jesus, ele protege o seu traidor. Pedro e João queriam saber quem era, mas Jesus não disse. E Jesus autorizou a Judas, o seu traidor, a executar e fazer o mais rápido possível. E assim Jesus foi traído, foi condenado à morte e ele morreu em nosso lugar. Irmãos, na nossa caminhada nós não estamos livres de sermos traídos, de sermos negados. Mas nós temos que ter a mesma atitude de Jesus. Perdoar, amar incondicionalmente. Sei que para nós humanos isso é muito difícil, mas é a aplicação da palavra de Deus. Porque logo após Judas trair, sair para trair, Jesus fala sobre o amor. E nós vamos estudar um pouco mais sobre o amor. E o que Jesus ensina a respeito a amar uns aos outros. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Aplica esta palavra em nosso coração, para que possamos entender que o amor, o perdão, é vida de restauração, é vida de cura, de libertação, é vida de fortalecimento espiritual. Sustenta as nossas vidas debaixo da Tua graça, para que possamos viver o Teu amor, assim como o Senhor nos amou de uma tal maneira. Coloque a Tua mão de cura, de restauração sobre cada vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.